Olá, tudo bem? Esse é o Nós na História e a partir de hoje nós voltamos com os vídeos que serão publicados todas as terças-feiras, 21h15, simultaneamente no Instagram e no YouTube. E se você me conhece pelo Instagram, eu te convido a conhecer o canal do YouTube. Se você me conhece no YouTube, eu te convido a me conhecer também no Instagram. E sempre lembrando que é muito legal você deixar o teu comentário, que é um retorno bem importante para saber se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês estão realmente aprendendo com esses vídeos que falam sobre os personagens da Bíblia. E hoje o personagem que nós vamos conhecer é João. João é um dos 12 apóstolos de Jesus. João era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago, e ele, o seu pai e o seu irmão eram pescadores e também sócios de Pedro. João, ele era o mais novo de todos os apóstolos de Jesus. Inclusive, ele foi o último a morrer e o único que morreu de morte natural, pois todos os outros apóstolos morreram de uma maneira martirizados. João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. Ele mesmo se intitula como o discípulo amado de Jesus, e ele também é conhecido por evangelista, o evangelista João, porque justamente João é um dos grandes escritores do Novo Testamento da Bíblia. Ele escreveu o quarto evangelho, o Evangelho de João, e 3 epístolas, que são as 3 cartas, primeira, segunda e terceira, cartas de João, e o livro de Apocalipse, o livro da grande revelação de Deus sobre o futuro da humanidade. Então nós vemos que é difícil, e eu sempre deixo as referências dos textos na descrição do vídeo, mas aqui eu vou deixar vários livros da Bíblia, porque é difícil descrever a história completa de João nos textos bíblicos, porque ele é muito mencionado em todos os evangelhos, no livro de Atos dos Apóstolos e também em Apocalipse. E nós vimos no Evangelho de João, o livro escrito por ele próprio, a maneira como ele via Cristo. Nós vemos através das suas 3 cartas, as suas 3 epístolas, a maneira como ele tratou a igreja. E no Apocalipse a gente vê justamente todas as previsões do futuro que Deus revelou para João quando ele estava na ilha de Patmos. Mas ouvir hoje que João é o apóstolo do amor, nem sempre João foi um homem amoroso. A história conta que João, quando ele era jovem, ele tinha uma personalidade, a essência, a natureza dele, um homem muito explosivo, agressivo, intolerante, de certa forma arrogante. E isso a gente vê quando o próprio Jesus, ele em uma ocasião chama Tiago e João como filhos do trovão, justamente se referindo a essa explosão do temperamento, e da personalidade de João e Tiago, esses 2 irmãos que seguiam Jesus. Também numa outra ocasião, a história nos diz que quando o povo de Samaria não quis receber Jesus porque ele era judeu, João justamente sugeriu para Jesus que se ele pudesse pedir para Deus enviar fogo do céu para queimar, matar todo o povo de Samaria. Então aqui a gente não vê nada de amor nessa atitude de João, mas justamente com o seguir Jesus, com o passar do tempo, seguindo Jesus e conhecendo o amor de Jesus e sendo tratado pelo amor de Jesus, a gente vê aqui o jovem João amadurecendo, crescendo e se tornando então um homem muito amoroso, equilibrado. E as suas fraquezas foram se tornando pontos fortes. O amor foi uma virtude que João aprendeu com o próprio Jesus, porque não era da sua natureza. E João, ele era um homem muito da verdade. Não existia meio termo ou exceções para João. João era o cara do preto no branco, da verdade. Ele falava sobre luz e escuridão, céu e inferno, justiça e injustiça. Não existia aí uma exceção ou um meio termo para João.
E ele sempre, né, então antes dessa verdadeira conversão de João, que a história diz que aconteceu no livro de Atos, lá em Pentecostes, então até aí ele era assim um pouco, né, explosivo, intolerante nas suas verdades, até que amadurecendo e com equilíbrio, ele começou a aprender a usar a verdade com amor. Nós vimos também na história de João que ele aparece em muitas cenas, né? Ele participou da ressurreição, ele estava presente na ressurreição da filha de Jairo. Ele também estava presente na transfiguração de Jesus, onde ele viu Moisés e Elias, e não só João, mas aí estavam Pedro, Tiago e João, que geralmente eram esses três apóstolos mais chegados, mais, né, amigos que Jesus em muitas ocasiões chamava eles três. Também eles estiveram presentes na oração do Getsemane com Jesus, e também foi João e Pedro que Jesus pediu para que preparassem a última Páscoa, onde exatamente Jesus também lavou os pés dele, ensinando eles sobre a humildade. E João, ele aparece na crucificação de Jesus. Quando então Jesus ele foi preso, todos os discípulos naquela noite o abandonaram. Mas na crucificação, na cena da cruz, o único apóstolo de Jesus que aparece é João, ao lado da sua mãe Maria, ao lado de Maria Madalena, que eu também contei na história de Maria Madalena, no Nós na História, e algumas outras mulheres que a história diz. Mas nesse momento houve, né, aquela conversa de Jesus com Maria, sua mãe, e com João, e justamente foi quando Jesus pede para que João cuide de sua Maria, de sua mãe Maria. Então nós observamos que assim como Jesus, né, pediu para Pedro apacentar as suas ovelhas, Jesus pede para João cuidar da sua mãe. E depois da ascensão de Jesus, quando Jesus ele voltou aos céus, mas ainda antes eu quero continuar falando para vocês ali, depois da cena da cruz, quando Jesus então morreu, mas ressuscitou, na cena da ressurreição, quando Maria Madalena foi avisar Pedro e João, foi justamente os dois apóstolos que primeiro chegaram no sepulcro e viram. O primeiro que chegou foi João. Ele se abaixou e viu que o mestre não estava mais ali. E na mesma hora ele já creu que Jesus havia ressuscitado. E depois então da ascensão de Jesus, quando Jesus não estava mais aqui na terra, já havia voltado ao céu, João é um dos apóstolos responsáveis pela fundação da igreja, né, primitiva, e pelo crescimento da igreja de Jesus Cristo, especialmente em Jerusalém. Só que depois, João, depois da destruição de Jerusalém, ele foi para Éfeso. E em Éfeso ele foi preso, enviado para Roma, e de Roma ele foi enviado pelo imperador para a ilha de Patmos, para o exílio, aonde foi nessa ilha que João recebeu de Deus as revelações sobre o futuro, onde ele escreveu o livro de Apocalipse, mas onde ele provou, vivendo numa caverna de grande sofrimento, mas de muita perseverança, e realmente tendo a esperança de que todo aquele sofrimento que ele estava passando valia a pena para o que ele iria desfrutar da glória eterna com Deus. E a gente vê que muitos talvez pensam que João morreu nessa ilha de Patmos, mas a história também fala que João teve a oportunidade, na troca de imperador, de voltar para Éfeso, onde então ele foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer de uma morte natural, e por volta do ano 98 depois de Cristo. Aí eu quero fazer um eu na história aqui, né, gente? Imaginem só João tendo a oportunidade. Existem duas situações que eu consigo ver. A tristeza de João presenciar a morte de todos os outros 11 apóstolos de Jesus, ao mesmo tempo ele tendo a alegria de estar vivo
e ser esse grande representante de Jesus e grande responsável pela igreja, né, de Jesus Cristo na terra. Mas também, ao mesmo tempo que, quem sabe, ele queria continuar, né, falando, pregando sobre o amor de Jesus, a falta que sentia todos os seus, né, companheiros, os seus apóstolos, mas com certeza ele sabia que todos os seus amigos estavam na glória com Cristo e chegaria também o dia dele lá, né, dele estar lá. E até o fim ele continuou sendo aquele, como ele era de jovem, um homem vigoroso com a verdade. Isso João nunca abriu mão, mas ao mesmo tempo a maturidade em Cristo, o equilíbrio e tudo que ele aprendeu junto de Jesus tornou ele então um homem extremamente amoroso, que é muito difícil até de imaginar que aquele jovem improvável, egocêntrico, se tornasse num homem tão amoroso como foi e conhecido até os dias de hoje pelo apóstolo do amor que foi João. E justamente o amor é o tema central do Evangelho de João. E se todos, né, pudessem entender que várias coisas são importantes, mas que o amor está acima de tudo e é o suficiente, né? João passou a ser um homem bondoso, amoroso, piedoso, ele passou a ser paciente, ele passou a exercer o verdadeiro amor. E nós aprendemos muito com o apóstolo João. Nós aprendemos que nós podemos nascer e nós nascemos humanamente a nossa natureza. A própria Bíblia diz que somos todos pecadores e que nós temos uma natureza má. Mas nós podemos ter a nossa personalidade, a nossa formação de caráter, né? Por mais explosivos, por mais difíceis, temperamentais que sejamos, João aqui é uma prova viva e um exemplo para nós, né? De que por maior que seja, qualquer que seja a nossa natureza humana, Deus pode nos transformar através do amor. Quando nós encontramos, né, em Jesus esse amor, passamos não só a segui-lo como João seguia ele, mas podemos nos tornar seus verdadeiros apóstolos, não apenas seguidores, mas vivermos na nossa prática, na nossa vida diária, né, o verdadeiro amor de Cristo nas nossas vidas. Não existe, né, temperamento que o Senhor não possa transformar e mudar, assim como transformou a vida de João, e até hoje ele nos deixa um legado de bênção e uma vida extraordinária, uma transformação extraordinária, que é um grande exemplo de um homem que seguiu a Cristo, se tornou seu apóstolo e realmente é conhecido como o apóstolo do amor. E eu espero que você tenha gostado de conhecer João, o apóstolo, e nós nos vemos semana que vem com mais um personagem no Nós na História. Tchau!